Pois bem, pessoal, vamos para o último tópico do nosso webinário, que é a inteligência artificial. Eu coloquei aqui a medicina de caixa preta. Então vamos começar entendendo o que é a inteligência artificial. Ela se manifesta pelo uso de algoritmos e softwares complexos para emular a cognição humana na análise de dados médicos complicados. Então, ela permite que se entregue ao usuário final alguns dados já processados, no sentido de você, emulando uma inteligência humana, possa fazer indicações mais precisas a partir de um conhecimento constante, né? Então, você consegue reconhecer padrões de comportamento, criar uma lógica própria e fornecer informações de qualidade, né? Aqui eu destaco o site da IBM, que faz uma abordagem muito específica disso, né? Um tema que às vezes parece muito distante da nossa realidade, mas que algumas empresas, se destaca a IBM, que é uma empresa muito tradicional, já fala abertamente. Ela fala aqui de algumas vantagens, né? Então, que tomaria cuidado em tomar as devidas anotações com relação a informações clínicas. Pode ter insights a partir das informações desse paciente, pode ver similaridades entre os dados de pacientes, né? Pode ter insights médicos. Fala assim de tantas outras coisas, mas eu destacaria, que é o primeiro tópico desse slide, então a redução de erros relacionados à fadiga humana. Em especial dentro do contexto médico, isso é muito sensível, né? Então você imagine um médico nas últimas horas do seu plantão, depois de ter atendido infinitas pessoas, né? De fato, a reflexão dele, a capacidade de raciocínio dele vai estar muito enfraquecida, e é justamente nesse sentido que a inteligência artificial pode ajudá-lo. Agora vamos entender o conceito de caixa preta, né? Aqui eu tenho um desenho que bem explica isso. O grande ponto da caixa preta é a sua opacidade. Opaco é aquilo que não permite que você veja por detrás dele, né? Transparente, né? Então você tem um estímulo inicial, existe uma reflexão, um raciocínio desenvolvido pela máquina, e existe uma resposta de pronto. Então você sabe qual o estímulo feito e qual a resposta dada. Agora você não sabe a linha lógica desenvolvida por essa máquina. E é justamente isso que causa grandes dificuldades jurídicas. É claro que os profissionais podem, pouco a pouco, ir desenvolvendo e vencendo essa opacidade, né? Existem até alguns filmes que bem indicam isso, né? Então, logo no início da trama, existe uma máquina que chega a uma conclusão estranha, né? Às vezes uma conclusão aparentemente errônea, e o personagem ali tem que tentar desvendar por que ela chegou àquela conclusão, né? Muitas vezes relacionados a tramas policiais, etc. e tal. Então, as perguntas que o Nicholson Price, que foi o jurista que tratou desse tema, falou a uma entrevista à revista Forbes, é assim: ele fez algumas perguntas. Quem é responsável quando alguém é lesado e os cuidados envolvem um algoritmo médico opaco? Isso é apenas responsabilidade do médico ou do hospital que acabou implementando o algoritmo em primeiro lugar? A responsabilidade é do fabricante do algoritmo ou é uma relação de concausas, né? Então, realmente, são alguns temas que demandam grande reflexão. Eu vou trazer aqui um artigo muito interessante, que é de uma série de universidades, a Universidade de Michigan, tem profissionais de várias universidades americanas, que tratam um pouco sobre isso. Vocês podem estar vendo aqui. Então, dentro da legislação atual nos Estados Unidos, como se encararia esses apontamentos da inteligência artificial, né? O que a gente precisa entender é que, de fato, a inteligência artificial, diferentemente de outros exames, ela faz o exame, mas ela também já indica um diagnóstico. É justamente aí que cria a dificuldade, porque é quase como se houvesse um outro médico. Então, voltando para o slide anterior, você pode ver. Então, a recomendação da inteligência artificial é a tradicional. Então, é o standard care, né? Ela pode estar errada ou incorreta. Então, o standard care que ela sugeriu está correto, o médico segue, tudo bem, não tem processo. Agora, se ela indica o standard care e o médico rejeita, ele vai ser processado. Se o standard care está incorreto e o médico segue, existe um dano ao paciente, mas ele não é responsabilizado. Agora, vamos lá. Então, o que existe aqui é um sistema que eles desenvolveram, eu não vou me aprofundar muito,
Mas o ponto é que muita gente acredita que existe a possibilidade de existir uma verdadeira saia justa para o médico, né? Então ele tende que muitas vezes tomar uma postura defensiva perante as indicações da inteligência artificial, porque vai que ele vai de encontro à inteligência artificial e por isso é responsabilizado, né? Mas também tem muita gente que acredita que o uso da inteligência artificial pode afastar a postura de medicina defensiva, que é realmente uma razão de desperdício muito grande, né? Porque à medida que o sujeito tem uma postura de medicina defensiva, ele vai pedir 1000 exames, ele vai se acovardar, não vai tomar as decisões que precisa tomar e vai prejudicar a saúde geral das pessoas, né? Então, aquele mesmo estudo que eu apontei há pouco, ele faz aventa algumas possibilidades de como médicos e profissionais da saúde podem se portar. Diz ele, a priori, que o médico tem papel substancial na definição dessa questão de responsabilidade relacionada à inteligência artificial. Nas suas práticas, os médicos devem aprender a usar e interpretar melhor os algoritmos de inteligência artificial, incluindo em que situações devem ser aplicados e quanta confiança pode ser depositada neles. Então, que fique muito claro, então essa inteligência artificial não vai aparecer com um jaleco do dia para a noite, mas ela pode de fato auxiliar. Cabe aos médicos observar até que ponto ela pode auxiliar, né? No mesmo sentido, os médicos podem incentivar suas organizações profissionais a tomar medidas ativas no sentido de avaliar se os algoritmos funcionam na prática específica, né? Também pode-se pressionar que os hospitais, visando desenvolver e implantar os algoritmos capazes de refletir o que é realmente necessário, né? Então, ver se eles são realmente aptos a fazer o atendimento clínico, né? Se eles não ficam só no plano abstrato. Pode-se também pressionar para que sejam rigorosamente examinados antes da sua aquisição. Então, se trabalha num certo hospital, numa certa instituição médica, é justo que você cobre dos diretores que se verifique se esses algoritmos realmente funcionam, né? Se existem testes, etc. e tal. Também pode ser exigir da seguradora, eventualmente se o médico tiver um seguro, no contexto americano é muito comum, né? Que se manifeste como que ela vai se comportar perante uma responsabilidade decorrente do uso de inteligência artificial. O que é muito importante aqui que o estudo ressalta é que a responsabilidade médica ela participa de um ecossistema muito maior, né? Que é da saúde em si, do sistema de saúde. Então é realmente muito importante que o médico às vezes não tenha uma postura de ideologia de classe e meramente não fique atemorizado, porque de fato existem dificuldades, mas que devem ser vencidas e é de interesse de todos, né?